Você já sentiu que o tempo passou e aquilo que você tanto esperava simplesmente não veio? Que o sonho virou silêncio e a esperança se perdeu no caminho? Hoje eu vou te contar a história de uma mulher que pensou que era tarde demais, mas Deus mostrou que nunca é tarde para quem confia. Essa é a história de Sara e do riso que veio depois das lágrimas. Antes de começarmos, queremos te fazer um pedido especial. Apoie nosso canal com seu like. Todos os dias nos esforçamos para trazer vídeos de qualidade para você, com muito carinho e dedicação. Ver que você gostou, essa é a nossa maior alegria. E se não for difícil, escreva amém nos comentários. Isso nos fortalece ainda mais. Agora sim, vamos começar a nossa história. E aconteceu nos dias antigos, quando os homens viviam em tendas e seguiam as nuvens pelos desertos, que uma mulher caminhava silenciosamente ao lado de seu marido. O nome dela era Sarai, e o dele, Abrão. Eles não eram jovens, já tinham conhecido muitos caminhos, enfrentado muitos dias quentes e noites geladas, aprendido a conviver com a poeira, o vento e a saudade. Mas havia algo que nenhuma viagem dissipava: o vazio no ventre de Sarai. Ela era estéril, não por escolha nem por culpa. Simplesmente não gerava vida. E em cada primavera que florescia ao redor da tenda, ela sentia crescer o inverno dentro de si. Enquanto outras mulheres se inclinavam para ouvir os primeiros chutes no ventre, Sarai abaixava os olhos para não revelar o amargor. Ela sorria com dignidade, falava com gentileza, cuidava com zelo, mas por dentro perguntava em silêncio: por que comigo, Senhor? Abrão era um homem de fé. Um dia, ouviu a voz de Deus chamando-o para longe da terra de seus pais. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei. Abrão obedeceu e Sarai o seguiu. Não sabia para onde iam, mas confiava no Deus que falava com seu marido e confiava em seu marido que ouvia a voz do Eterno. Mas como ser mãe de uma grande nação, se não se é mãe nem de um único filho? Essa pergunta não deixava Sarai. Os anos passaram, o tempo avançava, como os rebanhos pelo deserto. As rugas se aprofundavam, os cabelos se tornavam cinza. Mas o ventre de Sarai seguia mudo, fechado como porta trancada. Certa noite, enquanto a tenda estava em silêncio e as estrelas brilhavam alto, Abrão saiu para orar. Seu coração estava pesado. Ele não compreendia como Deus podia prometer uma descendência numerosa como as estrelas e ao mesmo tempo negar-lhe um herdeiro. Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? Disse. E Deus respondeu: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. Abrão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas Sarai não ouviu essa promessa com os próprios ouvidos. Ela apenas viu seu marido voltar da oração com o rosto mais leve. Ela o ouviu repetir que Deus havia prometido, e ela quis crer. Mas seu corpo gritava mais alto que sua fé. Seu ventre, seus anos, sua realidade, tudo lhe dizia que era tarde demais. Foi então que Sarai tomou uma decisão que nasceu do desespero disfarçado de lógica. Ela chamou seu marido. Seus olhos estavam firmes, mas cansados. Já esperei por muitos anos, meu senhor. O Senhor me impediu de dar-te filhos. Toma, pois, minha serva egípcia, Agar. Talvez eu tenha filhos por meio dela. Não havia raiva em sua voz, apenas resignação. Uma mulher acostumada a renunciar. Abrão escutou, hesitou, mas consentiu. Agar, a jovem serva, foi dada a ele como mulher, segundo os costumes da época, e concebeu. E quando soube que estava grávida, seu olhar para Sarai mudou. Aquela que antes era sua senhora passou a ser vista com desprezo. Porque onde há inveja, nasce o amargor. E onde há dor não resolvida, cresce o ciúme. Sarai percebeu.
e seu coração se partiu ainda mais. Aquela decisão que ela tomou acreditando que ajudaria a cumprir a promessa divina, agora a feria como espada. Ela se voltou a Abrão com palavras duras: minha afronta seja sobre ti, eu mesma te dei minha serva, e agora que ela concebeu, ela me despreza. Abrão respondeu com frieza: eis que tua serva está nas tuas mãos. Faze dela o que te parecer bem. Sarai humilhou Agar, tanto que a jovem fugiu para o deserto, sozinha e grávida. Mas Deus é justo e não despreza a dor de ninguém. No silêncio daquele deserto, o anjo do Senhor apareceu a Agar, confortou-a, deu-lhe promessas e ordenou que voltasse. Seu filho se chamaria Ismael. Deus ouve, porque o Senhor ouviu sua aflição, e Sarai ficou calada. Ismael nasceu e cresceu, mas não era o filho da promessa. O tempo continuava a passar. Abrão agora tinha 86 anos. Sarai, 76. As noites se tornavam mais longas, os dias mais curtos. As mãos enrugadas já não costuravam com a mesma agilidade. Mas a alma de Sarai seguia inquieta. Ela era mulher, era forte, era fiel, mas no íntimo ainda era humana. Ela via crescer na tenda o filho de outra e se perguntava, ainda que sem palavras: será que foi este o plano de Deus? Será que minha história termina aqui? Mas o Eterno não esquece, nem se atrasa. Ele não ignora o coração que espera em silêncio. E ainda haveria de visitar Sarai com um riso inesperado, pois aquilo que aos olhos humanos parecia encerrado, aos olhos de Deus apenas começava. E foram-se os anos como folhas levadas pelo vento. O tempo dobrava os corpos, mas não os planos de Deus. Abrão já contava 99 anos, e Sarai 90. E embora suas mãos tremessem e seus passos fossem lentos, o Senhor dos Exércitos não havia se esquecido da promessa feita. Em uma manhã em que o céu estava limpo e a poeira subia devagar do chão, Deus apareceu a Abrão mais uma vez. Dessa vez, não apenas com palavras, mas com aliança. Disse-lhe o Senhor: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei contigo uma aliança e grandemente te multiplicarei. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus continuou: já não se chamará o teu nome Abrão, mas Abraão, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e darei a ti e à tua descendência toda esta terra, e farei esta aliança perpétua entre mim e ti. E então, como se o céu respirasse fundo, o Eterno olhou para dentro da tenda de Abraão e viu Sarai. Ela, que até então fora lembrada como estéril, invisível, apenas como a esposa de um homem abençoado. Mas naquele dia, Deus falou diretamente sobre ela: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais Sarai, mas Sara será o seu nome. E eu a abençoarei, e te darei dela um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de nações. Reis de povos sairão dela. E quando Abraão ouviu essas palavras, caiu sobre o rosto e riu. Não foi um riso de zombaria, mas de perplexidade, de incredulidade misturada com esperança, de quem não entende como o impossível pode ser possível. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara com 90 anos. E ainda pediu: tomara que viva Ismael diante de ti. Mas Deus respondeu com firmeza: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança. E partiu o Senhor, mas deixou as palavras gravadas como fogo na alma de Abraão. Pouco tempo depois, em pleno calor do dia, Abraão estava sentado à porta da tenda, quando 3 homens se aproximaram. Seus olhos os reconheceram como não sendo comuns. Levantou-se às pressas, prostrou-se e lhes ofereceu água, sombra e alimento. E enquanto Sara, do lado de dentro,
preparava os pães. Um dos visitantes perguntou: "Onde está Sara, tua mulher?" "Está na tenda", respondeu Abraão. Então veio a declaração que sacudiu os tecidos do tempo: "Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara, tua mulher, terá um filho." Do outro lado do tecido, Sara ouviu. Seus ouvidos estavam atentos, mesmo que seus olhos não vissem. E quando escutou essas palavras, palavras tão improváveis, tão distantes da realidade, ela riu consigo mesma. Riu como quem já não espera. Riu como quem já chorou demais. E disse em pensamento: "Depois de velha, terei ainda prazer, sendo também o meu senhor já velho?" Mas o Senhor ouviu o riso de Sara. E disse a Abraão: "Por que se riu Sara, dizendo: é verdade que darei à luz, sendo velha? Por acaso há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho." Sara, assustada, tentou negar. "Não me ri", disse. Mas ele respondeu: "Não é assim. Tu riste? Sim, mas aquele riso seria lembrado. Naquele dia, o riso de incredulidade seria selado como profecia, pois o filho que nasceria teria nome Isaque, que quer dizer, ele ri, e passaram-se mais dias. O corpo de Sara, já cansado, começou a sentir coisas que não sentia havia décadas. Um cansaço diferente, um sono mais pesado, um peso no ventre. E então, a certeza, ela estava grávida. A incredulidade deu lugar à emoção. E a emoção à reverência. Sara andava devagar, mas com outra luz nos olhos. Sentia dentro de si a promessa se formando. Cada movimento, cada batida, cada respiração do pequeno corpo em gestação era como um salmo silencioso subindo ao céu. Os vizinhos olhavam e murmuravam. Alguns riam, outros duvidavam, mas ela não precisava mais de palavras. O tempo passou e chegou o dia. O sol nasceu mais suave. Os servos corriam de um lado para o outro. Abraão permanecia ao lado, apertando as mãos, esperando. E quando a voz do menino rompeu o silêncio da tenda, o mundo parou. Sara segurou nos braços seu filho, carne de sua carne, milagre dos céus. O tempo, que antes parecia inimigo, agora se curvava diante da promessa. Ela o olhou, chorou e riu. Sim, riu. "Deus me deu motivo de riso", disse, "e todos os que ouvirem isso também rirão comigo." E chamou seu nome de Isaque, não porque foi engraçado, mas porque o riso que antes vinha da dúvida agora vinha da fé. E naquele menino estava escrito tudo o que o Eterno havia prometido. A vergonha foi desfeita, a espera foi recompensada. E o Deus que Sara temia de longe, agora habitava em seu coração como um pai que cumpre cada palavra. E o menino crescia diante dos olhos da promessa. Seus passos pequenos ecoavam pela tenda, e cada palavra que aprendia era como música em dias antigos. Abraão o observava com os olhos marejados. Sara, agora mais do que esposa, era mãe e seu coração batia em outra frequência. O menino era alegre, curioso, forte, e onde ele corria, a lembrança da fidelidade de Deus o acompanhava como sombra luminosa. Os servos o tratavam com reverência. Os viajantes paravam para vê-lo. "Este é o filho da velhice, o filho do impossível", diziam. Mas nem todos riam, pois em meio à celebração, o passado ressurgiu. Ismael, filho de Agar, também crescia. Era mais velho, já com traços definidos e espírito inquieto. Embora fosse filho de Abraão, não era o filho da promessa. E entre os dois, um abismo invisível começava a se formar. Certa manhã, durante uma celebração no desmame de Isaque, um banquete oferecido por Abraão a todos da casa Sara observou de longe. Seus olhos não buscavam a festa, nem os rostos sorridentes, mas fixaram-se em Ismael. Ele estava zombando. Ria de Isaque, não com alegria, mas com desprezo.
um riso torto, como punhal lançado no silêncio. E então o coração de mãe falou mais alto que o de esposa. Sara se levantou, caminhou até Abraão e com voz firme disse: expulsa essa serva e seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho, com Isaque. Abraão ficou perturbado. Ismael era seu filho também. Tinha sangue seu, história sua. Mas Deus, conhecendo a profundidade dos corações, falou a Abraão: não te pareça mal por causa do moço e da tua serva. Em tudo o que Sara te disser, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também farei de Ismael uma grande nação, porque é teu filho. E naquela mesma manhã, Abraão levantou-se cedo, tomou pão e um odre de água, colocou sobre os ombros de Agar, e com o menino a despediu. Eles partiram para o deserto de Berseba. Sara não os viu partir. Ficou na tenda, segurando Isaque nos braços, sentindo o peso da decisão. Seu rosto não expressava vitória, mas obediência, pois ela sabia: quando Deus dá uma promessa, não se compartilha com a sombra do passado. O tempo seguiu seu curso. O menino crescia e Sara o guiava com ternura e sabedoria. Ensinava-o a temer ao Senhor, a amar a verdade, a respeitar o legado que carregava. Toda noite, antes de dormir, ela contava histórias ao filho sobre a longa espera, sobre o riso, sobre o Deus que cumpre tudo o que promete. E dizia: não se esqueça, meu filho, que você foi prometido quando eu já não podia mais sonhar. Você é sinal vivo de que Deus faz nascer vida onde tudo parecia seco. Isaque ouvia em silêncio, com os olhos fixos na boca da mãe, absorvendo cada palavra como se fossem pedras preciosas. E Sara o cobria com o manto do cuidado, da fé e do amor. Mas mesmo os lares firmes são visitados por provas. Deus, que molda seus filhos como o oleiro modela o barro, decidiu provar a fé de Abraão. Disse-lhe certa madrugada: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Sara não ouviu essa voz, e Abraão não lhe contou. Ele apenas acordou cedo, selou o jumento, tomou 2 servos e Isaque, e partiu. O coração pesava como pedra, mas seus pés obedeciam. Durante 3 dias caminharam, e Sara, na tenda, sentia que algo lhe escapava. A intuição de mãe inquietava seu espírito, mas ela silenciava, confiando em Deus e em seu marido. No 3º dia, Abraão subiu ao monte com Isaque, construiu o altar, colocou a lenha, amarrou o filho e levantou o cutelo. Mas o anjo do Senhor bradou dos céus: Abraão, Abraão! Não estendas a tua mão sobre o rapaz, nem lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho. E Abraão, ao erguer os olhos, viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, e ofereceu-o no lugar do filho. Sara não soube de tudo naquele momento. Mas quando Isaque voltou com o pai, os olhos da mãe brilharam com lágrimas contidas. Ela abraçou o filho demoradamente, sem perguntar o que aconteceu. Apenas agradeceu ao Deus que dá, ao Deus que prova, ao Deus que provê. Sara viveu ainda mais alguns anos após esse dia. Continuou sendo sábia, forte, firme. Seus cabelos ficaram brancos como a neve do Líbano. Sua voz ficou mais baixa, mas sua fé mais alta. E quando chegou sua hora, partiu em paz. Morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, aos 127 anos, e foi chorada por Abraão como nenhuma outra, porque não era apenas esposa, era companheira de jornada, mãe da promessa, mulher de riso tardio, mas eterno. E até hoje, seu nome ecoa nas páginas da fé como aquela que riu, não do que Deus disse, mas porque, no fim, ele cumpriu. Aquela que esperou quando todos diziam que era tarde demais. Aquela que chorou em silêncio,
que riu em segredo, que caminhou ao lado do homem da promessa, sem exigir glória nem recompensa. Aquela que creu, mesmo quando duvidou. Aquela que recebeu, não porque podia, mas porque Deus quis. Sara viveu 127 anos. Seus dias foram cheios de desertos e milagres, de dores e bênçãos, de silêncios profundos e risos sagrados. E quando seus olhos se fecharam, o mundo pareceu ficar mais quieto. Ela partiu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E foi ali que Abraão recebeu a notícia, com o coração despedaçado. O patriarca, tão forte diante das guerras e dos reis, tão firme diante das provas do Altíssimo, caiu em lágrimas diante do corpo de sua amada. Abraão se prostrou ao lado da tenda onde jazia Sara. Não disse palavra por longas horas, apenas chorou. O chão recebeu suas lágrimas, como se reconhecesse que aquela perda não era comum. Ele, que havia sido chamado para ser pai de nações, agora se tornava viúvo da mãe da promessa, e se levantou para honrá-la. Naquela época, ainda não havia túmulos próprios para os hebreus. Mas Abraão não aceitaria que o corpo de Sara fosse enterrado em qualquer lugar. Ela merecia terra escolhida, lugar de honra, memória eterna. Foi então até os filhos de Het, que habitavam naquela região, e falou-lhes com respeito: sou estrangeiro e peregrino entre vós. Dai-me, pois, uma possessão para sepultura entre vós, para que eu sepulte minha morta de diante da minha face. Os homens, honrando a fama de Abraão, disseram: ouve-nos, Senhor nosso. Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta tua morta na melhor das nossas sepulturas. Mas Abraão tinha um lugar específico em mente, a caverna de Macpela, que ficava no campo de Éfron, filho de Zoar. Aproximou-se então de Éfron e com humildade rogou: peço-te que me ouças. Dá-me a caverna de Macpela, que está no fim do teu campo. Com preço justo a darei, para que eu tenha ali sepultura. Éfron respondeu diante dos anciãos da cidade: não, meu senhor, o campo e a caverna dou-te de presente. Sepulta ali tua morta. Mas Abraão recusou o presente. Queria comprar, pois sabia que promessas verdadeiras não se constroem sobre favores, mas sobre alianças firmes. Insistiu que pagaria o preço justo. Éfron então declarou: o campo vale 400 siclos de prata. Que é isso entre mim e ti? E Abraão pesou a prata como foi dito. E ali, diante de todos, comprou o campo com a caverna. E naquele mesmo dia, Sara foi sepultada. A primeira entre os patriarcas, a primeira cujos ossos descansariam na terra prometida. Ali começou a história da fé que se enterra com honra. E ali nascia também o conceito de herança espiritual. Abraão permaneceu em Hebrom por algum tempo. Mas o silêncio da ausência de Sara pesava na tenda. Onde antes havia risos e histórias, agora restavam memórias e saudade. Ele olhava para Isaque e via os olhos da mãe. Via sua leveza, sua introspecção, sua reverência pelas coisas do céu. Isaque também sofria. Sentia falta das mãos que o cobriam à noite, das palavras sussurradas antes do sono, da presença constante de alguém que o entendia antes mesmo que ele falasse. E Abraão percebeu que o tempo havia chegado. Era hora de preparar o futuro, de continuar o que Sara começou, de garantir que o filho da promessa tivesse esposa e que essa esposa fosse da linhagem da fé. Chamou então seu servo mais antigo, o administrador de todos os seus bens, e lhe disse: põe a mão debaixo da minha coxa e jura-me, pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Irás à minha parentela, e lá tomarás esposa para Isaque. O servo, temeroso, perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Levo, porventura, teu filho de volta à terra de onde saíste? Abraão respondeu com firmeza: guarda-te de fazer isso.
O Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, enviará o seu anjo diante de ti. E tomarás de lá uma esposa para meu filho. E o servo partiu, levando consigo 10 camelos, riquezas, presentes e a oração de Abraão. Enquanto isso, Isaque caminhava pelos campos, meditava. Carregava o peso da promessa e o vazio da ausência. Passava os dias em silêncio. Esperava, sem saber exatamente o que. Foi quando, ao entardecer, avistou os camelos se aproximando. E entre eles, uma jovem montada, coberta por véu, de olhar manso. Seu nome era Rebeca. Ao vê-la, seu coração se moveu. Não por impulso, mas por revelação. Era como se a história, aquela mesma escrita nos céus, começasse a respirar outra vez. O servo contou tudo o que havia acontecido, como encontrou Rebeca junto ao poço, como ela ofereceu água aos camelos, como tudo se encaixava com a oração feita. E Isaque compreendeu que aquilo não era acaso, mas continuação da aliança que nascera com Sara, e levou Rebeca para a tenda que fora de sua mãe. Ali, naquela mesma tenda que por anos abrigara o riso, o choro, a espera, a promessa, ali Rebeca se tornou esposa de Isaque. E ele a amou. E encontrou consolo depois da morte de Sara. Pois mesmo quando os justos se vão, sua presença não se apaga. Permanece na memória, nas tendas, nos olhos dos filhos e no cumprimento da promessa. Sara descansava, mas sua história continuava viva. A geração de Sara deu lugar a novas gerações. O deserto já não parecia o mesmo. As tendas foram sendo substituídas. Os servos envelheceram, os rostos mudaram, mas havia algo que permanecia. A memória daquela que riu diante da promessa e cuja fé floresceu quando tudo parecia estéril. Na terra de Canaã, a caverna de Macpela tornou-se mais que sepultura. Tornou-se marco, lugar onde se lembrava que Deus não falha. Ali repousava Sara, e ao redor dela a história continuava a se escrever. Isaque e Rebeca prosperavam. E os servos, ao contarem as origens da casa de Abraão, sempre mencionavam com reverência: foi de Sara que tudo nasceu. Ela foi a raiz silenciosa, o ventre que desafiou o tempo, o coração que acreditou mesmo depois do riso. E nas noites em que o céu se enchia de estrelas, Isaque costumava levar seus filhos para fora da tenda. Mostrava o firmamento e dizia: olhem, foi assim que Deus falou com meu pai. E minha mãe ouviu isso com o coração. E mesmo quando duvidou, permaneceu. Vocês são filhos do riso dela e da fé que sobreviveu ao tempo. Assim, o nome de Sara passou a ser repetido com solenidade. Não como o nome de uma mulher comum, mas como matriarca. Aquela por quem Deus havia escrito um novo começo. E ainda que seus pés não tivessem pisado na terra prometida em sua plenitude, sua vida havia sido fundação. Como pedra sobre a qual se ergue uma casa firme, silenciosa, oculta, mas indispensável. Décadas depois, Abraão também morreu e foi sepultado ao lado dela. Isaque também foi reunido aos pais. Depois Jacó e depois José. E a caverna de Macpela tornou-se sepulcro sagrado, lugar de descanso dos que creram antes que houvesse resposta, dos que semearam sem ver a colheita. E, no entanto, a colheita viria. Gerações depois nasceria Moisés, e com ele o Êxodo. O povo que saía do Egito lembrava-se das promessas feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó, mas muitos esqueciam que antes deles havia estado Sara. Ela não conduziu multidões, não feriu reis, não dividiu mares, mas esperou. E essa espera foi maior que qualquer espada. Mais tarde, quando os profetas falaram de fé, falaram de homens como Elias, Davi e Moisés, mas o céu nunca esqueceu da mulher da tenda, aquela que gerou um povo com o silêncio do ventre e a voz da confiança. E quando o Novo Testamento foi escrito, séculos depois,
e os apóstolos buscavam exemplos de fé para instruir a nova geração de crentes, seu nome voltou a ser lembrado. Na carta aos Hebreus está escrito: pela fé também a própria Sara recebeu poder para conceber, mesmo fora da idade apropriada, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus 11:11. E Pedro, o apóstolo que conheceu o Cristo ressurreto, falou às mulheres cristãs, exortando-as a viver com dignidade, respeito e temor ao Senhor, e mencionou Sara como exemplo de submissão e firmeza, dizendo: assim como Sara obedecia a Abraão chamando-o de Senhor. Vós sois filhas dela, se fizerdes o bem sem nenhum temor. E assim, mesmo séculos depois, ela ainda falava. Seu riso não se perdeu, sua fé não se apagou, sua história não foi interrompida pela morte. Pois aquele que prometeu a ela um filho também prometeu que sua descendência seria como as estrelas do céu, e ele mesmo cumpriu. Sara descansou no chão de Canaã, mas sua memória subiu aos céus. Sua vida foi semente, sua história, raiz, sua fé, herança. E até hoje, onde há alguém que espera contra a esperança, onde há uma mulher que ora em silêncio, onde há alguém que duvida e mesmo assim permanece ali, Sara vive. A história de Sara não foi feita de vitórias rápidas nem de milagres instantâneos. Foi escrita com tempo, com lágrimas, com espera. Ela não viu multidões seguindo seus passos, mas pela fé dela, nações inteiras nasceram. Se hoje você sente que a promessa está demorando, lembre-se, o Deus de Sara ainda cumpre o que promete. Ele transforma o silêncio em riso e a espera em vida. Se essa história falou ao seu coração, deixe seu like para apoiar nosso canal. Nós preparamos cada vídeo com muito carinho e dedicação, e é uma alegria saber que estamos tocando você. Escreva Amém nos comentários, se você também crê nas promessas de Deus e que a fé de Sara inspire a sua caminhada.